Graças a paz, irmãos. Eu acho que eu não vou abrir meu computador hoje, não. Vou olhar exatamente como vocês, tá? Ele está com um probleminha que é ligado eternamente até a bateria não acabar. Eu gostaria que os meninos cantassem, não agora, mas no terminar, aquela música do Leão aqui, que eu acho que ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Deixa resolver o problema do barulho. Mas antes que eu inicie, eu não vou esquecer hoje as crianças até 10 anos de idade, não é? Mas tem um trabalho a fazer. Tá bom? Tá. Então elas podem sair e as professoras estão preparadas para ensinar algo a elas, e quando elas voltarem vão dizer aos pais o que é que aprenderam, né? Então tem que prestar atenção. A pequena Elisa vai ficar, que coisa boa, eu sei. Você, pelo seu sorriso, maravilha, né, Estácio? Muito bem, Elisa. Bom, queridos irmãos, hoje eu tenho a tarefa de trabalhar com vocês a questão do poder e glória. E eu já comecei com grande dificuldade com esse tema, então peço as orações dos irmãos. Porque a primeira coisa que eu tive dificuldade foi para achar a representação de glória. Então pensei. A única coisa que eu encontrei que pudesse simbolizar a glória foi o sol. Assim, algo que você não consegue olhar, né, ao meio-dia. Então, talvez a presença de Deus, então, a glória de Deus é algo assim, né? Mas aqui está falando em poder e glória não de Deus, mas poder e glória dos homens, né? Como nós temos desejo de poder e glória. E isso é traduzido nos nossos dias numa palavrinha chamada ideologia. Olha como é fácil o nosso tema, né? Esse ídolo chamado ideologia. E nós vamos, com a graça de Deus, expor o capítulo aqui 5 do livro de Timothy Keller, Deuses Falsos, que eu aconselho você a adquirir. É esse aqui, tá bom? Com esse bem minúsculo aqui eu gostei mais ainda, você também, né? Ele está falando dos deuses criados pelos anjos. Mas vamos seguir um pouco mais para a gente pensar o que é que ele vai dizer sobre isso. Nós temos aí duas figuras que representam duas ideologias que dominaram o mundo num período. A pior delas, e também mais recente, foi o nazismo. O nazismo dominou a cabeça de grande parte da população alemã. Não dominou toda a Alemanha, mas dominou a maioria, uma grande maioria. E a proposta dessa ideologia era uma proposta boa para o povo alemão. A proposta era um grande amor, um profundo amor pelo povo alemão e um profundo amor também pelo país que havia sido massacrado na Primeira Guerra Mundial. O orgulho do povo estava ferido e a situação financeira estava muito ruim. Então, quando eles chegaram dizendo amor pelo povo, para tirar o povo do sofrimento, para fazer o povo melhorar e fazer da Alemanha o que ela sempre mereceu ser, uma grande potência, então isso foi abraçado pelo pessoal. E eles destacavam demais o patriotismo, né? O amor pela pátria. Mas aquilo que eles começaram falando sobre coisa boa, de repente começou a mudar de feição. E eles se transformaram num monstro, porque exaltando demasiadamente o amor, entre aspas, ao povo alemão e à nação alemã, eles começaram a perseguir e massacrar quem não fosse alemão.
né? Em especial os judeus. E aí vocês conhecem essa figura aqui, estranha, mas o bigodinho era apropriado na época, né? Era bem visto, e é aquele que hoje está num local bastante quente, eu acredito. E do outro lado ali nós temos uma outra grande revolução que aconteceu no mundo, que é a Revolução Francesa, uma revolução que substitui o absolutismo. Eu não sou professor de história, então se eu errar algum dado aqui, por favor, me ajudem. E o que acontece? Eles tinham um lema maravilhoso para o povo: igualité, fraternité e liberté. Okay? Eu também não sei falar francês. Então, se eu disse errado, vocês me perdoem. Mas é igualdade, fraternidade e liberdade. Que proposta maravilhosa! Quem não gosta disso? E então o povo se revoltou e derrubou a Bastilha e então assumiu um novo governo, uma ideologia maravilhosa, propondo essa liberdade. Mas eles amam tanto a liberdade e eles queriam tanto o liberté, que quem fosse suspeito de ameaçar a liberté perdia o cabeceiro. Aí eles criaram, não sei se eles criaram ou alguém criou, eles utilizaram a famosa guilhotina. E o nome dele ali é Maximilien, e não Maximilien, certo? Embora se escreva assim, mas é Maximilien Robespierre. E esse cara, então, ele começou a perseguir gente. E olha que ele falava em liberdade, igualdade, liberdade e fraternidade. Só que ele começava a caçar as bruxas, todo mundo que pudesse ser suspeito de que não abraçasse liberdade, não tinha a liberdade de não abraçar a liberdade. Eles matavam. E a frase então que marca ali é: quando o amor à liberdade se tornar algo supremo, isso pode resultar em ódio e violência contra qualquer um que tenha uma vida privilegiada ou diferente daquela que estão planejando. Então são duas ideologias. Nós sabemos o que é ideologia. A ideologia é ideias, né? Um conjunto de ideias sobre um determinado assunto. Aqui no caso era política. Bom, eu não trouxe esses exemplos para você. Quem trouxe foi o Tim. Então, depois vocês, não dá para conversar com ele agora, só quando vocês partirem, aí conversarão com ele lá. Mas ele fala sobre isso. Então ele mostra que os dois começaram com uma proposta maravilhosa, mas que depois se transformou numa coisa terrível. Eu repito, a história se repete e qualquer semelhança não é mera coincidência, é mesmo o que acontece, tá? É isso aí mesmo. Aí, indicadores de idolatria política. O Tim começa a falar sobre, nós precisamos então pensar em o que é que faz com que uma ideologia, qualquer ideologia, tá? Ela possa assumir uma posição como se fosse um ídolo. Até a palavra até parece, né? Ideologia e idolatria são parecidos, né? Então, o que seria? Começamos aqui. Primeiro indicador: a crença de que se seus líderes políticos ficarem fora do poder, você experimentará uma espécie de morte. Acabei-me. Né? Por quê? Porque uma linha política ou um determinado político não chegou onde você gostaria que chegasse. É claro que isso não é nossa realidade. Estou certo ou errado? Em segundo lugar, a crença de que se sua política e seu pessoal não estiver no poder, tudo ruirá. Chegou o quê? O fim de tudo. Eles dizem mais ou menos a mesma coisa, mas se por acaso, em algum momento, você olhou para a situação e pensou nisso, você colocou aquela ideologia
ou aquele político, ou aquele partido como um ídolo. Não levante a mão se isso já aconteceu com você. Aí do outro lado, também um outro identificador. A crença de que seus oponentes políticos nunca estão equivocados, mas eles são sempre maus. Isso é uma coisa interessante. Isso está tão perto da gente que é difícil até a gente falar sobre o assunto, né? Mas veja bem. Quando eu olho para tudo que alguém diz, porque ele é de outro partido ou de outra ideologia, tudo que ele diz não presta, e não é porque ele está equivocado, é porque ele é mau. Sinto muito, mas você abraçou um ídolo. E o outro é a crença de que, se o eleito for de outro aspecto político, de outra ideologia política, a ele faltará sempre legitimidade moral. Ou seja, eu sempre vou achar que há alguma coisa estranha naquele que foi eleito, simplesmente por um fato. Ele não é do meu espectro político. Não responde em voz alta, mas algum desses indicadores já aconteceu no seu coração recentemente, ou há um ano e pouco atrás? Se aconteceu, cuidado, porque isso é um indicador de idolatria. Neste caso aqui, nós acrescentamos: nenhuma ideologia criada por ser humano, nenhuma é perfeita. Todas elas procuram solucionar o problema da humanidade e todas elas têm acertos e erros. Umas mais que outras, mas nenhuma delas resolverá o problema da humanidade. Concordam comigo? Então eu não posso me doar inteiramente a nenhuma delas, nem achar que uma delas vai resolver o problema do mundo, porque não resolverá. Passando um pouco, nós vemos que um problema grande para nós, se preocupe não, que eu vou falar de Bíblia daqui a pouco, tá? Essa é só a introdução. Não há como definir o momento exato em que um valor bom em si mesmo se transforma em um ídolo, né? É difícil saber. E às vezes, as ideologias em geral, elas apontam uma falha como se fosse uma coisa proibida. Toda ideologia que apontar algo como algo proibido, que, claro, que não fira as escrituras, né? É algo estranho. Por exemplo, eu cito alguns aqui. Segurança militar é algo bom ou é algo ruim? É algo bom. Um país que não tiver segurança militar, ele está sujeito a ser invadido, tomado, dominado, e coisas ruins começarem a acontecer com aquele povo. Então é necessário ter segurança militar, treinamento, investimento e tudo mais, né? Porém, é difícil definir quando esse cuidado com a segurança militar, daqui a pouco, ele justifica remover direitos. Então, quando começa em nome de uma segurança, seja militar, seja eleitoral, seja de qualquer área, quando essa segurança passa a remover direitos, gente, então aí nós temos um perigo grande. Vocês viram que em nome da liberdade a França matou gente. Qualquer semelhança. Patriotismo. A pergunta é: ser patriota é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Eu não vi. Em si é uma coisa boa, porque você nasceu naquele lugar, você vive naquele país, você passa dificuldades ou não com ele, então é bom que você tenha essa defesa daquele local. Porém, é difícil saber quanto esse patriotismo, esse amor pela sua nação, ele começa a ser exagerado e ele começa a perseguir
aqueles que não pertencem àquela nação. É difícil saber quando isso acontece, mas isso pode acontecer. E quando começa a acontecer, então o erro que estabeleceu-se não é que o patriotismo seja ruim, é que quando ele é exagerado, ele é ruim. Não é que a segurança militar seja ruim, mas quando ela passa a remover direitos, ela passa a ser ruim. Mesmo a justiça, quando ela passa a ultrapassar limites e leis e passa a ferir direitos, é claro que ela tornou-se uma coisa ruim, mas a justiça em si não é ruim. E por último, o amor material. Veja, você se esforça, trabalha, compra algo e você zela por aquilo. A pergunta é, esse zelo e esse cuidado pela sua casa ou pelo que você tem, isso em si é uma coisa ruim? Não, não é. Agora, o difícil é saber quando esse amor material ele começa a se transformar em avareza. Aí ele passa a ser um ídolo. Entendem o que eu estou dizendo? Então, quando uma ideologia começa a negar ou rir destes valores, desconfie dessa ideologia, porque ele está confundindo o ídolo com o valor. O valor não deve ser negado nem ridicularizado. É por isso que família não deve ser negada nem ridicularizada. Respeito não deve ser negado nem ridicularizado. Honestidade também. E tudo que é de valor precisa ser separado da idolatria. Dito isto, nós avançamos e apresentamos aí a transformação de uma ideologia em um ídolo. Quando é que isso acontece? Então eu cito o que o livro de Tim Keller escreve, né? O que ele escreveu está registrado no livro. Os ideólogos acreditam que sua escola ou seu partido tem a resposta verdadeira e completa para os problemas da sociedade. Ou seja, alguém criou uma linha de pensamento, seja marxismo, seja o que for. Quando criou, a pessoa criou pensando que aquilo ali seria a solução para o problema. Mas o problema nessa visão aí é que ele vê que aquilo que foi criado, que é um conjunto de ideias, é a resposta verdadeira e completa. Então, se alguém apresenta uma outra resposta, ela é combatida vigorosamente, porque a pessoa não é uma ideologia agora, transformou-se numa idolatria. Então, qualquer coisa que for contrária ao que a pessoa está dizendo, se transforma numa coisa terrível. É por isso que nos nossos dias, muitas vezes, pessoas estão lutando por coisas que você vê que é uma boa que seja feita, mas um partido se levanta e luta contra aquilo, não sem argumentos de que aquilo é realmente ruim, é apenas por causa de uma ideologia. E ele diz então, acima de tudo, as ideologias ocultam de seus partidários a dependência que eles têm de Deus. Porque numa ideologia, Deus não está presente. Né? Assim, a ideia do homem resolve o problema. E isso então se transforma num ídolo. Vamos seguir? Bom, então o Tim, ele apresenta esse livro aí. Alguns aqui vão conseguir ler e outros não, né? Mas a ideia é somente o seguinte: 6 grandes escritores, eles deixaram o comunismo, e ele cita que é o comunismo científico. Se você quiser saber o que é isso, depois pergunta a Cristina, que ela fez tudo. Então, eles abandonaram isso, e então eles escreveram esse livro aí. E o título do livro é O Deus que Falhou, é o Deus que fracassou, mais ou menos isso. Então, é o Deus que fracassou. Mas o que eu estou chamando a atenção nisso é que ele usa a palavra Deus. Eles, na verdade, né, os escritores, usaram a palavra Deus para se referir à ideologia, porque eles estão falando do comunismo, que é uma ideologia. Então, mesmo os escritores que não são cristãos, eles identificam que a ideologia
pode se transformar num Deus. Se eles identificam, imagine nós é que devemos identificar claramente isso. Então, se você é cristão, cuidado, não siga ideologias cegamente. Senão você será um idólatra. Vamos seguir? O rei inseguro. Agora nós vamos entrar no texto bíblico. A ideologia é um conjunto de ideias, né, sobre determinado assunto. Esse rei aqui é o imperador, é Nabucodonosor, certo? Sendo o imperador, ele segue uma ideologia, lógico, uma ideologia de governo, uma ideologia política. E a ideologia dele é império, que equivale à monarquia absolutista. Mais ou menos. Então a linha dele é que é um governo absoluto. E governo absoluto é ótimo, irmãos. Não pensem que é ruim, não. Vocês se espantaram agora, né? Mas eu vou me explicar. Deus tem o governo absoluto. Portanto, o governo absoluto é um governo maravilhoso. O problema é que quando é humano, o humano é falho, egoísta, pecador. Então, um governo absoluto com pessoas pecadoras, aí sim é um problema. Mas o governo absoluto em si, ele é maravilhoso, porque é Deus que governa. Amém? Está convencido mesmo? E nós vamos cantar uma musiquinha já, que é Irmão, não durma, não durma, não. Pronto, é só para despertar. Tá? Vamos ler aqui comigo, observe. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve uns sonhos, mais de um, né? Uns sonhos que o deixaram perturbado, sem poder dormir. Então o que é que o rei fez? Ele mandou chamar os magos, que são os sábios da sua época, e os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Olha a proposta dele. Esse rei aqui, ele começou a desconfiar que os magos não eram tão confiáveis assim, eles podiam enrolá-lo. Então ele disse, olha, vem todo mundo para cá, eu tive um sonho, eu fiquei perturbado e eu quero saber o que é. Agora, vocês que conhecem a Bíblia sabem que ele disse, vocês vão me dizer qual foi o sonho que eu tive e qual foi o significado, né? E o pessoal, mas não podemos fazer isso, só Deus pode fazer isso. Então o rei disse assim, então vou matar todo mundo. Se ninguém me disser aqui o que foi, vocês são falsos, então vai morrer todo mundo. Isso afetaria Daniel, né? E Daniel disse que vai interpretar, mas aqui não é a história de Daniel, é a história de Nabucodonosor. Esse rei, então, ele está preocupado. Ele é um imperador, ele tem todo o poder na sua mão. Mas todo ser humano que tem todo o poder na mão, ele não vive seguro, ele vive inseguro. Porque ele tem o poder e o controle como divinos. E quando ele tem um sonho perturbador, significa que, será que vão tomar o poder dele? Será que ele vai ser invadido? O que esse sonho quer me dizer? E ele não conseguia dormir em tranquilidade. Então, quando você tem o poder e o domínio como algo divino para você, o medo de perder isso é grande, porque o homem, sendo um ser finito, não tem condições de segurar o poder por muito tempo. Okay? Então foi isso que aconteceu. Seguindo, o medo da impotência, né? Ele, depois de falar sobre isso, ele descreve o seguinte, que esse rei, sendo poderoso, mas ele tinha esse medo de perder o controle de todas as coisas. Então ele diz, há várias maneiras com as quais as pessoas tentam lidar com o medo profundo de impotência usando ídolos superficiais. Quais são essas maneiras que nós podemos identificar se nós também temos essa coisa de medo de perder o controle de algo? Então ele começa dizendo, por meio de ser dominador na política e no governo. Veja, todo mundo que não quer perder o poder precisa ser um dominador, né?
Se você não for um controlador, se você não tiver o controle das coisas, você perde o poder. Então, quem quer o poder mesmo e não quer sair dele, precisa ser um dominador, porque senão você pode, se você cair em eleição, você corre o risco de ser retirado. Mas se eu tenho o controle e o poder, então como vou me tirar dali? Então, quando alguém tem medo de perder algo, ele se demonstra como alguém forte, dominador. Brincou comigo, se acaba. Às vezes, por trás dessa força demonstrada, tem um medo de perder posição. Segundo, por meio de ser dominador na sedução sexual. Ele conta uma história interessante lá. Eu vou tentar me lembrar, porque você sabe que a minha memória não é tão boa. Ele conta a história de um cara que é um professor e ele gostava de ser conquistador. Então, tudo que ele tentava era conquistar as mulheres, ter uma relação com elas. Após fazer isso, ele perdia o interesse, deixava para lá, e essa era a vida dele. Mas um dia ele se converte. E quando ele se converte, ele abandona essa questão de estar conquistando as mulheres. Mas ele colocou outra coisa no lugar. Em vez disso, agora, nas reuniões da igreja onde ele frequentava, ele queria dominar tudo. Então, tudo onde ele estava, ele tinha que ser o líder, ele tinha que ser o mandante, ele tinha que dominar a situação. Então, ele trocou um controle, um poder que ele achava ter por meio da sedução das mulheres, ele trocou por estar sendo controlador mesmo na igreja. Então, às vezes, a pessoa vem para a religião, mas continua idólatra, continua seguindo essas coisas. Por meio de ser dominador na liderança religiosa, também pode ser, e por meio de ser ríspido e desagradável com quem diverge da sua fé. Aliás, tem gente que é ríspido e desagradável, não é só com questão de fé. É muito fácil ser ríspido e desagradável, mas às vezes são insegurança, né? Não há fraqueza em ser humilde, generoso e bondoso, mas às vezes a pessoa encobre isso. Eu conheço pessoas que são assim, não daqui, de outro lugar, mas que são assim, e que você percebe que por trás daquilo há um medo. O que nós estamos chamando a atenção? Mesmo os aparentemente poderosos têm medo de perder essa posição, e por isso usam de força para coagir as pessoas. Passando adiante, aí nós vemos aqui a questão do rei agora. É os versos 31 a 35 do capítulo 2. O Senhor, ó rei, estava olhando e ele viu uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. Tenta imaginar essa figura. As pernas eram de ferro, os pés eram parte de ferro e parte de barro. E enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, e ela atingiu a estátua nos pés de ferro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Daí algumas pessoas terem o nome de Ana das Montanhas. Essa brincadeira, sabe? Mas passe aqui, por favor, só um pouquinho. Olha, bom, essa seria a visão, tá? E esse homem poderoso lá, que ele recebe mais um aviso. A estátua estava representando o poder das nações. E Deus estava falando com aquele rei, dizendo que ele mesmo é a cabeça. A Babilônia é onde ele estava. Mas que essa Babilônia cairia e viria a Grécia. Mas a Grécia também cairia e viria Medos e Persas. Aliás, desculpe, é o contrário. Medos e Persas, depois Grécia.
Depois da Grécia, Roma. E depois, uma divisão das nações que o pessoal diz que é da Europa. Eu não sei, mas são os dias atuais, tá bom? E, por último, a pedra que é cortada dos céus sem mãos nenhuma, ele vem, domina tudo, domina a terra, ele é o reino, aquilo que Deus vai estabelecer aí com a chegada de Jesus Cristo. O que esse estátua está representando aí? Veja, tudo quanto é poder e domínio, tudo quanto é ideologia política está envolvido aí. E tudo isso o Senhor está dizendo, tudo vai cair. Somente o Senhor vai ficar. Em seguida, tá certo, tá se seguindo. Não é ela é eficientíssima. O problema é aquele equipamento que às vezes atrasa, chamam de delay, é isso? Ali está ficando com um delay cada vez maior. Mas... Então nós temos, em seguida veio uma outra mensagem para o rei da boca do Nabucodonosor, né? Aquela mensagem lá, o rei começou a pensar, ele entendeu a mensagem sobre o poder, sobre que ele estava se agarrando com uma coisa que não deveria, que ele estava idolatrando o poder quando tem um Deus maior do que ele. Ele acreditava em vários deuses, então ele era politeísta, e ele não entendia que havia um Deus, o único Deus, acima de tudo que ele já inventou e acreditou. E que esse Deus age como juiz, ele é soberano, e ele cobra das pessoas, e todos os reinos irão ser cobrados dele. E foi a primeira vez que o rei tem a visão de um Deus que reina, que é poderoso e único. Essa visão mexeu com ele. Esse rei era orgulhoso, ele se curvava diante de ninguém. Mas depois que ouviu essa mensagem, olha o que ele faz. Então o rei Nabucodonosor, vocês podem ler para mim? Ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos deuses. Ele é revela os mistérios, pois vocês se prepararam. Você vê que ele recebe a mensagem, ele entendeu o que era, e ele se curva diante de Daniel. E Daniel era um dos escravos dele. Então o impacto foi grande. Mas será que ele vai se consertar? Vamos ver. Aí passando aqui, só pensando um pouquinho. O que aquele homem começou a passar? Pela ideia, a ilusão de que nós estamos no controle. Você já teve essa ideia também, acho que eu também. Às vezes, quando a gente faz um plano na nossa vida e quase que determina o que é que eu vou fazer, onde é que eu vou estar, como vai acontecer, não é? A gente, por um instante, pensa que está no controle. Mas nós não temos o controle de nada. Você não escolheu de quem você nasceu. Você nasceu. Não escolheu a época, não escolheu a família. E há muitas outras coisas que nós não temos controle. Então comece a pensar que você não tem controle nenhum. Somente Deus tem. Mas olha a frase: você pode ser qualquer coisa que estabelecer em sua mente. Aliás, até um cântico para criança dizia isso. Vocês lembram no cântico? Use a sua fé, você pode ser tudo o que quiser, use a sua fé. Pronto, então significa que a fé é um cheque em branco assinado para que você faça tudo o que você quiser. Você pode ser qualquer coisa. Teologia defeituosa, né? Então não somente lá fora nós às vezes temos um pensamento equivocado, mas às vezes dentro nós também temos um pensamento equivocado. Ao outro, nós somos produtos de 3 fatores, as pessoas dizem. Primeiro, fator genético, ou seja, você tem as doenças que seus pais registraram nos genes e mandaram para você. Em parte isso é verdade, não? Hoje eu estava conversando com alguém e disse assim: eu herdei toda essa coisa ruim do lado da minha família. Eu também tenho um bocado de coisa que eu herdei. Eu não herdei a altura do lado do meu pai.
herdei a pequenez do lado da minha mãe. E eu não herdei a magreza do lado do meu pai. Eu herdei o desenvolvimento rápido do lado da minha. Então a genética realmente ela funciona. O ambiente. Então, agora o ambiente não é assim, né? Tem gente que nasceu num ambiente difícil. Situação financeira difícil. Rodeado por gente que poderia levá-lo à marginalidade. Mas não vai por esse caminho. E outros vão. E escolhas pessoais. Você é aquilo que você escolhe. Até tem outra frase que diz assim: você é aquilo que você come. E em parte está certo, não é? Mas não é determinante. Porque isso aqui quer dizer que só essas coisas controlam a nossa vida. O que é que Deus estava dizendo para Nabucodonosor? Não. Eu controlo o que acontece. Nabucodonosor havia assumido o crédito pela própria ascensão à notoriedade. Você se lembra que chega um momento que Nabucodonosor vai dizer assim: olhou para a Babilônia e ele disse, eu não sei exatamente as palavras não, mas ele disse: eita, Babilônia linda, bonita, perfeita, que eu construí. Olha, depois de tanto aviso, o rapaz ainda fez isso. Vamos adiante mais um pouco. Aí então nós precisamos nos lembrar desse texto de 1 Coríntios, que a Bíblia, bem alegre aqui, sorridente, está mostrando para a gente. Não é 20 horas e 34 que ela está mostrando. Aqui deu um pequeno... Agora, olha lá. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro, pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Então, gente, nós temos recebido muitas coisas boas do nosso Deus. Mas quando começamos a receber essas coisas boas, cuidado para não pensar que foi seu esforço, sua inteligência, seu planejamento. Não. Deus tem aberto portas para você. E tem fechado também. Então receba também quando Deus fecha. Que a melhor coisa que tem é estar no caminho do Senhor. Seguindo um pouco, nós vemos agora que gente de coração não transformado se humilha por medo, mas isso não resolve o problema da vida dele. Olha só, o rei, ele começou a perseguir o povo. Ele criou uma estátua para ser adorada. Ele obrigou o pessoal a se curvar diante da estátua. Ele continuou oprimindo os povos, oprimindo os pobres, fazendo injustiça. Aí Deus volta a trazer uma mensagem para ele, agora em Daniel 4, 11 e 12. E ele diz: estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e eu vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu, se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. Quem é essa árvore? O rei. Já agora me animei. O rei Nabucodonosor. É ele. Essa é a mensagem aqui. Deus fez isso para ele. Em seguida, olha o que acontece. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, eu vi um vigilante, um santo que descia do céu. E esse santo gritava em alta voz: derrubem a árvore,
cortem seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixe na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que as partes que lhe cabem seja a erva da terra junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Agora quem está falando? Deus. E Deus está dizendo, aquela árvore que é o rei, olha o que eu vou fazer com ele. Sabe por quê? Porque ele ouviu a mensagem, e ele continuou com seu coração duro, orgulhoso. Ele continuou confiando em ideologias dele, ou confiando nos deuses dele. Teve oportunidade, né? Mas não pegou. Aí, o que é que acontece? 1 ano depois que ele ouve essa mensagem, ele fica perturbado, mas não muda nada. 1 ano depois, olha a situação do menino. No fim daqueles dias, 1 ano depois, Deus faz ele ficar assim, porque ele fica orgulhoso e diz, olha a Babilônia, e ele passa 7 anos nessa condição. Eu não sei se era exatamente assim, porque isso foi um desenho que a pessoa fez, que não havia fotografia naquela época. Então, é algo espantoso. Mas ele mesmo diz, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e eu recuperei o entendimento. Então eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E ele disse, o seu domínio é eterno, seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. O Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Observem, o Altíssimo faz o que quer com os moradores da terra. Quem são os moradores da terra? Então diga assim, o Altíssimo faz o que quer comigo. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Por isso que eu quero aquela música depois aqui. Certo? Então vamos ver aí, veja a situação. Passando um pouco, agora a questão é a ressurreição da morte causada pelo orgulho. Embora o orgulho mate, Deus pode reerguer a pessoa, retirar a pessoa desse orgulho e consertar. Aqui tem uma história interessante. Essa cena aqui lembra o que para vocês? Alguém disse aí. Nárnia, isso, exatamente. É o peregrino da alvorada. Excelente. Escrito pelo... Eita, povo inteligente. É bom demais, hein? Muito bem. Aí aqui é o seguinte. Eustáquio é um garoto orgulhoso, chato. E ele lhes contava tudo e todo mundo que estava ao redor. Ele desce nessa ilha e eles vão procurar um lugar. Ele encontra uma caverna onde tem muito ouro. E então ele vai para essa caverna. Quando ele vê o ouro, ele diz, meu Deus, a oportunidade que eu tenho de ter poder, domínio. Porque na cabeça dele, a ideologia dele era que dinheiro traz poder e domínio. Aí ele dorme lá nessa caverna, talvez no outro dia para poder sair daí. O que acontece é que ele é transformado. E ele se transforma nisso aqui. Um dragão. E aí ele tem poder como um dragão, mas ele está agora transtornado, angustiado. Ele está sozinho, porque quem é que quer ficar perto de um dragão? Então as mudanças foram terríveis para ele. Porque quando ele dormiu lá, os seus pensamentos se transformaram em pensamentos de dragão, porque o que ele queria era ficar protegendo o ouro. E o seu coração, com toda a sua maldade, aí na história, a transformação revelava o coração dele. E ele se transformou disso aí. Aí depois de muito tempo, ele encontra o leão, que na história é Aslan, mas para nós é o leão de Judá. Então, o leão de Judá encontra com ele, ele é angustiado, e ele diz, você quer se livrar desse corpo de dragão? Eu posso tirar isso aí de você.
Aí ele diz: eu já tentei tirar, mas eu arranco, daqui a pouco cresce novamente, fica assim, eu não consigo tirar isso. Aí o leão disse: eu posso tirar, você quer? Ele disse: na angústia, ele disse: arranco. Então o leão crava as poderosas unhas dele, e o texto diz que essas unhas vão até quase o seu coração, e elas arrancam os pedaços, e dói. Mas ele vai tirando, ele tira toda a casca dele, e ele se transforma, ele volta a ser um menino. Mas agora o coração dele estava mudado. Ele ressuscitou da morte causada pelo orgulho por causa do leão. Era isso que C.S. Lewis estava tentando mostrar para a gente. Só um minutinho. E aí, a última parte que ela vai mostrar agora é o que acontece também com o rei. Depois de 7 anos ali naquela angústia, olha o que acontece. Nesse tempo, depois de 7 anos, eu recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino. Recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Veja o que ele foi recuperando. Deus deu de volta a ele o que ele tinha. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Eu fui restabelecido no meu reino. E a minha grandeza se tornou ainda maior. Olha, ele se tornou maior do que era antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. O que nós queremos dizer com isso? Gente, cuidado com ideologias. Elas são de diversos tipos. Eu citei ideologias políticas, mas existem outros tipos de ideologias. Não ache que elas são corretas em tudo. Não as defenda como se elas fossem a solução de tudo. A solução de tudo é Deus. Unicamente Deus. Não fique se sentindo destruído, sem um protetor, quando aquilo que na política você achava que deveria ser maravilhoso, não é. Porque Deus está no controle de tudo. Ele coloca reis e ele tira reis. Ele é que tem que ser o alvo principal da nossa vida. Então, se você brigou por causa de ideologia política, peça perdão a Deus. Se você ofendeu um irmão por causa de ideologia política, é hora de tirar isso do corpo. E nunca mais defender isso como se fosse a sua vida. Sua vida é Jesus. Amém? Eu acho que é isso que o autor quer dizer para a gente nesta noite. Vamos ouvir o Léo e terminamos. Pode ser? Muito bem. Então, depois disso, os irmãos podem, depois desse louvor, agora é para louvar o leão. Agora você entendeu o poder do leão de Judá, né? Então nós vamos ficar em pé um pouquinho e nós vamos louvá-lo e agradecê-lo por estar abrindo o nosso entendimento.